República Brasileira, ela teve momentos que houve uma mistura indevida entre política e família. No primeiro governo, no governo provisório de Deodoro da Fonseca, o seu sobrinho, Fonseca Hermes, foi uma espécie de secretário informal da presidência da República e foi envolvido no escândalo do encilhamento. Fonseca Hermes chegou a falsificar uma ata do governo provisório para favorecer banqueiros do encilhamento. Isso foi comprovado à época, houve um grande escândalo tal. Era sobrinho do Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República do Brasil. Ainda no século XIX, da transição do século XIX para o século XX, no governo Campos Salles, houve uma grande divergência entre ele e o irmão, Alberto Salles, que não exercia nenhuma função no governo, mas aí era um debate no campo político ideológico. Alberto Salles, um positivista, republicano, autor de vários livros importantes de propaganda republicana, de debate, questionou seu irmão, Campos Salles, e a política dos governadores, atacou violentamente a política dos governadores. Em outro momento da República, Getúlio Vargas teve problemas com o irmão e filhos. Com o irmão, o mais novo, o Benjamin Vargas, que foi chefe de polícia, que durante o Estado Novo se envolvia, especialmente em 1935, 1937, 1945, em uma série de brigas, chegando a agredir, uma vez teria supostamente agredido um jovem jornalista, que era o Roberto Marinho e tal. Mas sempre se envolvendo com problemas e sendo nomeado chefe da polícia no final do primeiro governo Vargas, sendo um dos motivos pela queda de Vargas a 29 de outubro de 1945. Em 54, em agosto, a crise de agosto também tem a participação aí de um filho do Getúlio Vargas, Lutero, deputado federal, e que era um sujeito muito violento e que tinha problemas e ameaçava de morte Carlos Lacerda, à época vereador do Rio de Janeiro e jornalista célebre da Tribuna da Imprensa, o seu jornal tal, e teria sido até um dos articuladores Lutero do atentado da Rua Toneleiro, lá no dia 5 de agosto de 1954, mas Getúlio sempre fez questão de demonstrar distância política em relação ao irmão, o Benjamin Vargas, ou em relação a seu filho Lutero. Se a gente fosse andar um pouco mais, chegasse a Ernesto Geisel, na presidência Ernesto Geisel, pouco antes dele ascender à presidência da República, 15 de março de 1974, antes, na formação do seu governo, o seu irmão Orlando Geisel, ministro do Exército, na época era ministro do Exército, no governo Médici, queria permanecer como ministro do Exército no governo Geisel. Isso está no livro do Hélio Gaspar. O Ernesto, mais novo que o Orlando, falou: isso aqui na República Bananeira, onde já se viu eu ser presidente e meu irmão ser ministro do Exército. Não dá. As relações ficaram, inclusive, estremecidas. Lembrarmos mais um momento de família, governo Fernando Collor, o episódio da entrevista célebre da revista Veja, em maio de 1992, quando o Pedro Collor deu a entrevista, e a partir dali abriu-se uma CPI que acabou levando a um processo de impeachment que não foi concluído, pois naquela sessão de 29 para 30 de dezembro do mesmo ano, o presidente da República estava afastado, acabou renunciando. Eu digo esses exemplos históricos muito rápidos, nós estamos falando de uma história republicana que vem desde 1889, mas nenhum desses exemplos, e foram 5 que eu dei, se aproximam do episódio presente. Não há nenhum caso na história republicana de um filho de presidente que tenha o poder de Carlos Bolsonaro. Não há. Pode procurar que não há. E sem ter nenhum cargo formal, sem ter absolutamente nada. Alguém que manda e desmanda, que escreve Twitter em seu nome e em nome do pai. Que divulga áudio do pai. Isso, como presidente da República, é bom lembrar o senhor Carlos Bolsonaro que Jair Bolsonaro não é primeiramente seu pai, ele é presidente da República Federativa do Brasil. E que a campanha eleitoral terminou no dia 28 de outubro do ano passado. Nós aqui diversas vezes eu identifiquei nele um dos problemas do que eu chamo de tripé negativo e o tripé positivo do governo. O tripé positivo, o Ministério da Economia, a outra perna, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a outra perna, a presença dos militares em cargos-chave, especialmente voltados para a questão que envolve a infraestrutura e a segurança nacional. O tripé negativo
formado pelo que eu chamo de cruzadistas, aqueles que estão no século XI querendo libertar a Terra Santa. O ministro do MEC, aquele que falou que todos os brasileiros são ladrões e vagabundos, faz parte dessa ala cruzadista. O PSL, que é uma fonte de problemas, e por fim os filhos do presidente, os três. No caso em tela, o Carlos. Essa questão tem de ser resolvida. O Brasil tem problemas gravíssimos. A família Bolsonaro é uma fonte de problemas. O Brasil tem de resolver as questões do campo econômico, são fundamentais para ter uma recuperação sólida da economia brasileira. E nesse momento é um momento de unidade do governo, para ter unidade, para poder negociar com o Congresso em posição de força, no momento em que as questões estão todas colocadas. PT enfraquecido, a sociedade sabe que é necessário ter reformas, há a possibilidade de construir uma maioria confortável no Congresso e tal. Quer dizer, e há um otimismo do chamado, entre aspas, mercado. As questões estão colocadas de forma positiva. No caso da justiça e segurança pública, idem. A questão é a família Bolsonaro, fonte de problemas. Carlos Bolsonaro não pode continuar fazendo o que está fazendo. A questão que se coloca, diversamente do que fala o outro filho, Eduardo, não, filho não se demite. Filho se demite da política, sim. O Brasil não pode suportar a presença de Carlos Bolsonaro do Palácio do Planalto. Ou Carlos Bolsonaro sai do Palácio do Planalto, ou ele destrói o governo. Destruir o governo vai jogar o Brasil numa crise mais profunda do que viveu no final do governo do PT.